Queridos irmãos e irmãs, devotos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nessa semana é semana que celebramos Pentecostes. Domingo passado foi festa do Divino Espírito Santo. Por isso, achei interessante falar sobre Maria e Pentecostes, sobre o papel de Maria no dia de Pentecostes. Por isso, escolhi a leitura dos Atos dos Apóstolos. Dois textos. Um texto do capítulo 1 dos Atos, versículos 13 e 14, e outro texto que fala já sobre a vinda do Espírito Santo, do capítulo 2, versículos 1 a 4. A Virgem Maria e a vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Irmãos e irmãs, Maria, como nas bodas de Caná, também em Pentecostes tem importância especial. Ela esteve presente quando aconteceu o derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus Cristo. Depois da morte e ressurreição de Jesus, Maria permaneceu com os discípulos para confirmá-los na fé. Isso ouvimos da leitura, da primeira parte da leitura de hoje. Pois eles estavam assustados com a perseguição por parte dos judeus e dos romanos. Mas, além disso, também eles estavam decepcionados consigo mesmos. Por quê? Porque abandonaram o mestre quando este foi preso pelos soldados romanos. Jesus foi flagelado, crucificado e morto, sem que nenhum deles reagisse contra a situação. Pedro, que foi constituído o primeiro deles, negou o Senhor 3 vezes. Por isso, eles estavam decepcionados consigo mesmos. Maria estava com eles também porque, lá de cima da cruz, Jesus ofereceu Maria para João e por ele aos todos os discípulos, por eles a todos nós, como nossa mãe. E nós somos os filhos dela. Ela assumiu logo esta maternidade de ser mãe dos discípulos de Jesus. Virgem Maria foi quem confirmou a fé dos discípulos no momento que estes mais precisavam. Eles estavam desolados, tristes, desanimados, sem compreender a situação e o que aconteceria com eles. Ela permaneceu com eles em Jerusalém, pois esta foi a ordem de Jesus aos discípulos, que esperem em Jerusalém até a vinda do Consolador, do Advogado, do Paráclito, até a vinda do Espírito Santo. Maria, como nós sabemos da catequese, das pregações, Maria estava presente nos 3 momentos importantes, significativos da história da salvação. O primeiro momento é encarnação. Ela se tornou a mãe do Filho de Deus, do Verbo Divino. O segundo momento é mistério pascal de Cristo, a morte e ressurreição. E o terceiro momento é Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Maria é a mulher cheia de graça, como ouvimos várias vezes do Evangelho de São Lucas, na hora da anunciação. Ela, cheia de graça, cheia de Espírito Santo, mesmo assim
cheia de Espírito Santo, mas ela estava reunida com os apóstolos e no cenáculo em Jerusalém, quando aconteceu a vinda do Espírito Santo. Até poderíamos dizer que ela nem precisava estar lá, mas como mãe dos discípulos, ela acompanhava os discípulos que sentiam grande falta do seu mestre. O Espírito repousou sobre eles, como línguas de fogo, e ficaram cheios do Espírito Santo. Logo depois, Pedro, que havia negado Jesus por 3 vezes, começou a pregar com força, levando a muitas pessoas ao arrependimento e à conversão. Estes foram batizados e receberam também o dom do Espírito Santo. Milhares das pessoas. A presença de Maria era diferente. Era presença silenciosa. Do mesmo jeito que ela está presente também na nossa vida. Sempre presente. Com sua presença silenciosa nos momentos decisivos da nossa vida. Com ela somos chamados a perseverar na oração e principalmente neste tempo somos chamados a pedir os dons do Espírito Santo. Pois nós também, como Pedro, precisamos da força do alto para sermos fiéis à missão que o Senhor Jesus nos confiou. Onde nos confiou esta missão? Em nossas famílias, em nossos trabalhos, em nossas comunidades. Precisamos desta força do Espírito Santo para sermos discípulos missionários de Jesus, discípulos missionários verdadeiros. Queridos irmãos e irmãs, estejamos unidos à Virgem Maria em oração e peçamos o Espírito Santo para que sejamos fiéis a Cristo e à Igreja. Assim seja. Amém.